De família holandesa, ela foi alfabetizada no idioma dos pais. Educada em escola alemã, passou uma década na França, mas voltou ao Brasil, à sua casa. Foi aluna da primeira turma do curso de Biblioteconomia da então Escola de Comunicações Culturais da USP, hoje Escola de Comunicações e Artes. Nossa entrevistada no Trajetória de hoje é Joana Smith, professora do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da ECA, na Universidade de São Paulo. Professora Joana, muito obrigado por estar aqui conosco nos estúdios da TV USP. Eu que agradeço o convite. Vamos começar falando da sua infância. A senhora é de uma família holandesa que veio ao Brasil logo após a Segunda Guerra, né? Exato. Como é que era a situação naquele momento na sua família e por que escolheram vir ao Brasil? Bom, não escolheram, se enganaram, mas... O que aconteceu exatamente? Não, depois da guerra na Europa também não tinha o que fazer, né? Estava tudo acabado. E meus pais tinham acabado de casar e meu pai queria um espaço, né, para se desenvolver. E ele achou que no Brasil falavam espanhol, porque tinha estudado espanhol. Aí veio um pedido, publicaram na Holanda um anúncio procurando um contador, meu pai era contador, para uma empresa em São Paulo. Como ele achou que a gente falava espanhol aqui e ele ter estudado espanhol, ele disse, é tudo que eu quero. Casaram rapidinho e vieram para cá, né? Aí que descobriu que a empresa não era muito séria e que não se falava espanhol. Mas então, enfim, aí estavam aqui, né? Um começo difícil, né? Foi difícil, pelo que eles contaram, foi difícil. E aí como é que eles fizeram para ganhar o pão? Eles mudaram de Não, ramo? Aí meu pai ficou um tempão nessa empresa, brigando, mas ficou lá. E no início, pelo que contaram, realmente foi bastante difícil. Havia preconceito contra esses imigrantes que chegavam? Não, nem um pouco. Foi difícil assim, economicamente, porque ele ganhava muito menos do que ele achava que ia ganhar. Na cabeça dele, minha mãe não poderia trabalhar, então também não ajudou o lado financeiro, mas preconceito, nunca ninguém relatou preconceito. A senhora nasceu em 1948, então foi nesse período, né? Foi, logo depois. E como é que foi então a sua infância na São Paulo do final da década de 40, começo da década de 50? Do pouco que eu lembro, porque já faz tempo, mas é muito diferente da infância de hoje, né? Coisa tranquila, brincava na rua. Que bairro vocês viviam? Eu nasci no Sumaré, aí moramos um tempinho no Brooklyn e rapidamente meu pai conseguiu construir uma casa, mas na Zona Norte, perto do Mandaki, né? No Alto de Santana. E a senhora teve irmãos? Eu tive um irmão que nasceu 2 anos e meio depois e a gente brincava na rua, quer dizer, no terreno do lado, a gente fazia cabaninhas, sabe? Infância legal. Agora, o seu pai teve uma empresa de comércio de peles, né? Ele exportava, na empresa para a qual ele tinha vindo, já se fazia importação e exportação. Nem sei bem do que. Mas aí ele abriu, quando ele comprou a briga lá com o antigo, aquele que eu tinha chamado para o Brasil, ele comprou a briga e abriu uma empresa dele. Aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo, na Casper Libero, de exportação de peles, que na época se exportava muito, né? Peles brasileiras, de animais brasileiros? De animais, onça, tigre, jaguatirica. Ia para a Europa esse material? Isso grosso era exportado para a Europa. Na Inglaterra tinha uma bolsa anual de peles, já não deve mais existir, suponho eu, né? Politicamente hoje não se faz mais isso. Não, hoje é proibido. Né? Mas tinha uma bolsa anual de peles. E aí ele ia para lá. Ele ia para Londres e fazia, então participava do pregão da bolsa. Comercializava tudo isso, aprendeu a falar Yiddish, que a maioria era de origem judaica, e comercializava as peles. Aí ele voltava para cá, tratava lá com todos os caçadores, mais peles. Depois ele ele tinha um sócio também, que era do Piauí. E a empresa foi muito bem até o momento que proibiram a exportação de peles e a caça desses animais. Aí foi o começo do fim. Claro, né? Claro, porque aí começou-se a falar em proteger os animais, principalmente os grandes felinos que foram o alvo principal. Estavam muito corretos. Para a nossa família foi um problema, mas estava muito correto. Né? Bom, nesse período a senhora estava A senhora foi alfabetizada em holandês. Havia uma escola, então, de língua holandesa aqui? Não, foi em casa. Ah, seus familiares? Minha mãe era professora. Ah, entendi. Né? E ela não permitia que a gente falasse português em casa. Por quê? Aí sim tinha preconceito.
Então, né? dentro da sua família havia Tinha um que falar em preconceito. holandês, quer dizer, como minha mãe falava em português, mas era para desafiar mesmo, né? Mas vocês tinham liberdade de ter amigos, assim, na Sim, escola? isso sim, mas também a gente ia para a escola alemã, então os amigos eram alemães, né? Então, Quer a dizer, senhora estava numa escola de língua alemã, mas falava-se holandês dentro de casa e português com os amigos, então. e português na escola, mas os amiguinhos eram alemães, quer dizer. O problema com o Brasil era maior do que o problema com a Alemanha, quando eles tinham acabado de ter uma guerra e a Alemanha tinha, por exemplo, destruído tudo, toda a casa da minha mãe. Ela tinha perdido tudo, de um dia E para o ainda outro. assim o seu pai não teve problemas em optar por uma Não, escola ainda alemã. acharam que era melhor. E qual era a origem desse preconceito contra a cultura brasileira? Eu acho que eles nunca entenderam, eu não sei, isso é era um difícil bloqueio saber, né? cultural, né? Tinha alguma coisa, talvez por conta até do engano inicial, achando que se falava espanhol, mas que também não explica tudo. Eu não sei. A sua mãe chegou a lecionar aqui? Chegou numa escola holandesa, em holandês. Então numa escola holandesa. Aí sim havia... Aí existia, bem mais tarde passou a existir, e ela trabalhou uns 10 anos como professora na escola holandesa. Na infância, a senhora ficava em casa ajudando a família? Chegou a trabalhar? Como é que foi? Não. Seu pai não permitiria que uma menina... Não, ele muito também conservador, não precisava, né? Um que ele não permitiria, e por outro lado também ele ganhava o suficiente, quer dizer, tive uma infância muito tranquila, ia para a escola, voltava e brincava, né? Bom, a senhora teve desde cedo uma iniciação à leitura, né? Gostava muito de ler Sim, desde isso casa, sempre talvez gostei. pela formação da sua mãe como professora. Como é que foi esse contato com os livros, esse encantamento pelo universo da leitura? Não, eu sempre gostei. Agora, com certeza o exemplo dentro de casa deve ter sido muito importante. Eu não tenho muita consciência disso, mas não é possível que não tenha sido, né? Mas eu lembro que a gente tinha amigos que moravam praticamente na frente da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, lá no centro. De São Paulo. E uma vez, talvez para me ocupar, eu não lembro, mas me levaram para passear na biblioteca. Eu achei aquilo tão lindo que depois eu comecei a brincar de pôr ordem livre. Em tudo quanto é canto eu punha ordem livre. Eu Os achava livros lindo. dentro de casa tinha... Sim, era a primeira coisa. Nas férias era pôr ordem nos livros, que eu achava isso a maior diversão. Né? Quer dizer, no fundo eu já estava meio que me direcionando, obviamente sem ter consciência disso, mas... E a ordem alfabética, sabe? Ela cria cada justaposição espetacular. Isso Em vez de brincar de casinha, a senhora brincava de arrumar os livros na eu biblioteca. também brinquei muito de casinha e fiz muita roupa para boneca, aprendi a costurar direitinho, né? Mas eu gostava de pôr ordem nos livrinhos. Mas botava ordem ou tinha o contato com eles também? Lia? Não, eu lia muito, lia tudo que aparecesse na frente. Isso minha mãe conta, que ela também sempre leu tudo. Inclusive livros em português, a senhora tinha contato com a literatura brasileira na época? Pouco, né? Mas tinha. Não, de todo jeito eu lia o que aparecesse pela frente, isso sem seleção. Bom, a senhora, além da paixão pelos livros, de organizar, né, também gostava de bioquímica, né, que é uma coisa interessante para uma jovem daquela época, né? Mas era o momento do DNA. Estavam descobrindo o DNA, então estava na crista da onda aquilo, era um assunto que estava todo dia sendo discutido. Nos jornais, rádio. Tinha um professor os professores influenciam muito, né? Eu tinha um professor de química, era de química, que falava muito no estudo, ele devia estar fazendo mestrado, alguma coisa na USP, nem lembro, mas ele falava, Mas isso em que período? No colégio? A senhora estava no colégio. Conclusão, cheguei a pensar em fazer bioquímica sim, porque eu adorava química orgânica também. E por que não escolheu? Escolheu... Na última hora, o professor de português, que depois foi professor aqui da USP também, o Dino Preti, falou que estavam criando uma escola que tinha a minha cara. O Dino Preti, que é um linguista que era professor de grande relevância, foi professor... É interessante isso, né? Porque nas escolas públicas havia um trânsito muito grande entre professores da universidade com... só que eu estava numa escola particular, né? Nesse momento era uma escola particular? Sempre foi. A escola que era essa escola o Porto Seguro. E o Dino Preti dava aula de quê numa escola? De português. De português. Ele devia ficar barbarizado com o pouco que a gente sabia de língua portuguesa, né? Foi a única vez que eu fiquei de recuperação, foi aqui no primeiro ano em língua portuguesa. Que realmente não era o forte da escola alemã. Mas ele dava aula lá e de literatura brasileira. E foi um ótimo professor. E ele que chegou para mim e disse, tem uma escola que estão criando que tem a tua cara.